Olá para todo mundo. Olha a Pro aqui. Tudo bem com vocês? Vocês estão tão longe da Pro, né? Que saudade que dá. Mas olha, isso tudo vai passar rapidinho e já já a gente vai poder se abraçar e se beijar e matar toda essa saudade, né? Bom, olha só, hoje a gente está iniciando as nossas videoaulas, certo? É uma situação nova, é uma maneira nova de aprender, mas já já a gente se adapta a tudo, né? Então, olha só, hoje é nossa primeira aula de português e vocês peguem a apostila aí e abram na página 46. Nós vamos fazer uma pequena revisão da página 46 até a página 50, tá bom? Essas atividades, enquanto que vocês abrem aí a apostila, essas atividades elas já foram passadas para vocês lá no blog do colégio, tá bom? Então a gente vai retomar, eu vou fazer novamente essa explicação. E aí quem tiver dúvida a gente tira essas dúvidas na aula ao vivo, tá legal? Hoje nós vamos falar sobre substantivos e adjetivos. A gente já viu um pouquinho disso em sala de aula, mas a gente vai relembrar para não ter problema, não ter dúvidas. Então, olha só, a gente tem dois tipos de substantivos: o substantivo comum e o substantivo próprio. O substantivo comum, como diz aqui na nossa tela, ele nomeia os seres. Por exemplo, pessoa, carro, casa, cama, cachorro. Ele dá nome aos seres. E o substantivo próprio, ele nomeia pessoas, estabelecimentos, países, cidades, tá legal? E tem ainda também os adjetivos. O adjetivo é aquilo que dá a característica para o substantivo, diz como ele é. Por exemplo, cheiroso, pequeno, feio, alto, magro, gordo, né? Fino, estreito. Depende do adjetivo que você queira usar. Aqui tem um exemplo que é assim: o carro amarelo está na garagem. O é artigo. O masculino, né? Porque carro é masculino. O carro. Carro é substantivo e amarelo é o adjetivo. Ou seja, como é esse carro? Qual a característica dele, né? Então a característica desse substantivo é que é chamado de adjetivo. Aqui na segunda parte nós temos um trecho que é a página 46, que está escrito assim: substantivo e adjetivo. No trecho do livro O Minotauro aparece a seguinte frase: e avistaram diante de um enorme fogão, de lenço vermelho na cabeça, a tão procurada criatura. Você já sabe que avistaram, né? A palavra avistaram, aqui ó, como é flechinha. Avistaram faz parte da classe dos verbos. Avistar é ver alguma coisa, é uma ação que você está fazendo, né? Há outras classes de palavras também que dão nomes aos seres e que estão presentes na frase acima. Por exemplo, fogão é o nome de um eletrodoméstico. Lenço é o nome de uma peça de um vestuário. Cabeça é o nome da parte de um corpo. Criatura é o nome de uma pessoa ou coisa criada. As palavras fogão, lenço, cabeça e criatura nomeiam as coisas. Palavras que nomeiam pertencem ao substantivo. Então, tudo que dá nome às coisas são os substantivos, certo? Seres vivos, pessoas, animais, plantas, elementos da natureza como chuva, vento, oceano, lua, objetos como lápis, bola, óculos, telefone e etc. E sentimentos: amor, paciência, raiva, carinho, né? E etc. As coisas do mundo têm características como tamanho, cor, altura, beleza, feiura e muitas outras. Então, quando queremos indicar as qualidades das coisas, usamos outra classe, que é quem? Os adjetivos. Por exemplo, aqui no primeiro quadrado, primeira coluninha aqui, ó. Substantivo é o lenço. O lenço é o nome do objeto, então ele é um substantivo.
Que cor é este lenço? Vermelho. Então, vermelho é o adjetivo. Substantivo lenço, adjetivo vermelho. Aí temos aqui adjetivo enorme, substantivo fogão. Porque nem sempre o adjetivo precisa vir depois do substantivo. Ele também pode vir antes. A gente vai ver isso já já. E aqui embaixo. O prego furou a bola. Bola, substantivo. Adjetivo. Como é essa bola? Branca é o adjetivo. Como é a bola? Como é a característica desse objeto? A gente chama de adjetivo. Estudo numa classe legal. Classe é o substantivo, é o lugar onde você está. Legal é como é esta classe. Tinha medo do cachorro bravo. Cachorro, substantivo. E como era esse cachorro? Bravo, que é o adjetivo. Muito bem. Agora a gente vai entrar, eu vou continuar explicando para vocês e depois vocês vão fazer esses exercícios, tá bom? Os adjetivos também podem vir antes do substantivo, como nesse caso. Ganhei um belo presente. Belo é adjetivo, presente, substantivo. Ele veio numa ordem trocada. Ela estava diante de um enorme fogão. Enorme é a característica dele. É como ele é. Quem é enorme? O fogão, que é o substantivo. Mamãe comprou um delicioso bolo. Delicioso é adjetivo. Como é esse bolo? E bolo, substantivo. Bom, espero que todos tenham entendido, certo? A Pro também vai deixar lá no final do vídeo, tem um link, e eu vou também deixar na plataforma um link para ajudar vocês na compreensão desse conteúdo, tá bom? É um outro videozinho bem legal. Aqui na número 1, né, temos agora alguns exercícios para fazer que vocês já devem ter feito porque eles foram enviados pelo blog lá do colégio. Então vocês provavelmente já fizeram. Mas quem não fez, faça. E quem fez, corrige para ver se está tudo certinho. 1. Lembre-se de alguns objetos que você costuma trazer em sua mochila. E olha que a Pro sabe que vocês têm um monte de coisa dentro dessas mochilas, hein? Então lembrem de coisas que vocês trazem dentro dessas mochilas e vocês vão nomear 6 desses objetos. Por exemplo, régua, caneta, livro, pasta e alguns outros aí. Então vocês vão escrever aqui na coluna do A, no substantivo, 6 substantivos, 6 objetos que vocês levam na mala. E na coluna B, vocês vão dar uma característica para esse objeto. Por exemplo, escolhi régua. Régua é um substantivo, então vou escrever na coluna A. Na coluna B, eu vou dizer como que é essa régua. Ela é grande, ela é pequena, ela é colorida, ela é branca. Vocês que vão dizer, certo? Então é bem facinho esse exercício. Aqui do lado eu coloquei um exemplo, né? Aqui está escrito assim: João Pedro é loiro e alto. João Pedro é um substantivo próprio, é o nome dele. Loiro e alto são adjetivos. Ué, mas pode ter mais do que um adjetivo? Pode sim. Então aqui nesse caso, João Pedro é substantivo próprio, que é o nome dele, e as características dele, loiro e alto, certo? Muito bem. Aqui também tem um outro exercício, que é da página 47 também, que diz assim: escreva substantivos que dão nome a 3 de seus colegas de classe. Muito fácil, gente. Pense em 3 amiguinhos da classe e escreva o nome deles. 3. Quais são os 3 animais de que você mais gosta? Escreva substantivos que os nomeiam. Então, vocês vão escolher 3 animais e vão dizer quais são esses animais, certo? E no 4. Escreva o nome de um sentimento que você considera bom e outro que você não considera tão bom assim. Por exemplo, amoroso. Amoroso é um adjetivo que expressa o seu sentimento, como é aquela pessoa ou como você é. Amoroso é um sentimento bom, bacana.
E outro sentimento, deixa eu pensar aqui, que não seja tão legal assim. Invejoso. Invejoso é como aquela pessoa é, como a pessoa se sente, né? Ela está tendo uma característica de um sentimento que não é tão legal. Uma pessoa invejosa. E aí vocês podem escolher outros também, tá? Não precisa ser igual da Pro. Aí vamos pro 5. O 5 está na página 48. Reescreva as frases acrescentando um adjetivo ao substantivo que já está destacado aqui. Então, olha só. Eu consigo olhar aqui para as atividades, para o A, B, C e D, e eu consigo ver alguns substantivos. Monstro, labirinto, bolinho, histórias e mitologia. Então, na A, eu vou dar um adjetivo para esse substantivo. Mas não se esqueçam, tem que copiar a frase toda. O Minotauro era um monstro. E vocês vão completar com um adjetivo. Como que era esse monstro? Em Creta foi construído um labirinto. Como era esse labirinto? Como que eram os bolinhos da tia Anastácia? E as histórias da mitologia? Vocês vão acrescentar um adjetivo para cada um, certo? A Pro sabe que vocês são muito criativos, que vai ser uma atividade bacana. E lembrando também, gente, que os substantivos e os adjetivos, eles devem concordar. O que é concordar? Eu não posso falar uma palavra no singular e um adjetivo no plural, posso? Não, a gente já falou isso algumas vezes em sala de aula. Então, palavras que concordam, certo? Então, as palavras podem ser indicadas por gênero. O que é o gênero? Feminino ou masculino, como está escrito aqui na primeira frase. Por exemplo, aqui nós temos um bonequinho que representa um menino. Então, se ele representa um menino, representa um masculino, né? A forma de falar no masculino. Então, tudo eu vou usar no masculino. O artigo, o substantivo e o adjetivo. A mesma coisa acontece com a representação feminina. Tudo eu vou usar no feminino. O artigo, o substantivo e o adjetivo no feminino. Então, ficou assim. O garoto, o bolinho, o país. Se é no feminino, ficaria o quê? A garota, a cesta, a Grécia. E tem outra coisa também. A gente viu entre gêneros, masculino e feminino. Temos também o número do substantivo. Número do substantivo é o quê? Singular e plural. Se eu escrevo o substantivo está no singular, o artigo tem que estar no singular e o adjetivo também. Por exemplo, um bolinho, uma cesta, um monstro. Um elemento só. Quando eu passo para mais elementos, ficaria assim. 2 bolinhos, várias cestas, muitos monstros, certo? E aqui nós temos também, ó, na tela aqui embaixo, o comparativo das frases. Por exemplo, o Minotauro comia um bolinho gostoso. Um bolinho gostoso é uma unidade só. Então, um bolinho é um substantivo no singular. Gostoso, um adjetivo no singular. Do outro lado está assim, o Minotauro comia muitos bolinhos gostosos. Então, bolinhos é um substantivo que já está no plural. Gostosos é um adjetivo que também foi colocado no plural. Por quê? Porque as palavras precisam concordar, certo? Aqui tem um lembrete também dos artigos. Então, nós temos os artigos a, o, né? A para feminino ou para masculino, quando a palavra é masculina ou quando a palavra é feminina. As, os, porque estão no plural. Então, olha lá. Artigo e adjetivos devem concordar, né? Ou combinar com o substantivo, seja em gênero, número e grau. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Grau, aumentativo e diminutivo. Tá legal? Aqui tem um exercício da página 49, que diz assim: converse com os colegas e responda. 1.
Se o substantivo é masculino, como fica o adjetivo que o acompanha? E o substantivo feminino? Então, olha só. Se o substantivo é masculino, o artigo tem que estar no masculino e o adjetivo também. A mesma coisa do substantivo feminino. Se o substantivo for feminino, o artigo tem que estar no feminino e o adjetivo também. Tá legal? A mesma coisa na questão 2. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo tem que estar no plural. Por exemplo, flores bonitas. Os dois estão no plural. Mas se estiverem no singular, o adjetivo também tem que ser colocado no singular. Por exemplo, caneta vermelha, certo? Singular, senão ficariam canetas vermelhas, ok? E no 3, complete a regra. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero, número e grau. Muito bem. Aqui tem outra atividade também bem facinha de fazer. Aqui tem um pequeno trecho do texto do O Minotauro, né, que foi escrito por Monteiro Lobato. E vocês, nesse exercício, o enunciado pede para vocês pintarem os substantivos que estão no plural. Muito bem. Então, vocês vão pintar somente os substantivos que estão no plural, certo? Eu vou ler esse trechinho para vocês. Tudo acertado. Dona Benta partiu com os meninos para a Grécia, a bordo de O Beija-Flor das Ondas. Mas para que Grécia? Há duas. A Grécia de hoje, um país muito sem graça, e a Grécia povoada de deuses e semideuses, de ninfas e heróis, de faunos e sátiros, de centauros e mais monstros tremendos, como a esfinge, a quimera, a hidra e o minotauro. Então, olha só, vocês só vão pintar os substantivos que estão no plural. Muito fácil essa. Aqui nós temos mais um pouquinho de exercícios, tá? 2. Reescreva as frases, passando-as para o feminino. Feminino, então, é o quê? Gênero, né? Quais são os gêneros? Masculino e feminino. Nesse caso, a gente vai passar todas as frases para o feminino. A letra A ficou assim. O avô acompanhou os netos aventureiros na viagem. Eu vou transformar tudo para o feminino. Então, vou usar como exemplo e vai ficar assim. A avó acompanhou as netas aventureiras na viagem, certo? E aí o B e o C vocês conseguem fazer sozinhos. Na 3. Complete as frases fazendo os adjetivos que estão entre parênteses concordar com os substantivos. Então aqui, ó, onde a Pro tá mostrando com a flechinha, são os adjetivos. Corajoso, imenso, medonho, pesado, cheio. Esses adjetivos vocês vão escrever nesses tracinhos, só que eles precisam combinar com o substantivo da frase. Por exemplo, na letra A tá assim. Os meninos, tananã, entraram no labirinto. Os meninos, como que eram esses meninos? Corajosos, porque meninos está no plural. Então, os meninos corajosos entraram no labirinto. E vocês vão também terminar sozinhos. Aqui, vocês também vão fazer uma atividade de ortografia. Depois que vocês terminarem essa atividade, vocês vão escrever essas palavrinhas, uma em cada... no caderno de caligrafia, e vão escrever 5 vezes cada palavrinha dessa, tá bom? Eu vou colocar essa orientação lá no plural para vocês não esquecerem. Então, olha só, a gente sabe que o X, dependendo da palavra, ele tem um som. Então, o X é uma letrinha que tem variação de sons. Então, vamos lá. Mexer. O som do X tem som de X, de CH. Exterior tem som de S. Executar. O X tem som de Z. Exato, som de Z. Peixe, som de CH. Explicar, som de S.
Xingar, som de CH. Reflexo, tem som de CS do X. Extra, som de S. Exercício, som de Z. Box, som de CS de X. Oxigenada, também anexo, xícara, cesta e exército. Depois que vocês lerem essas palavrinhas em voz alta, para também treinar a pronúncia das palavras, vocês vão colocá-las aqui, ó, em cada coluna. Todas as palavras que tiverem o som de sh, como baixo, som de sh, vocês vão colocar aqui na coluninha do baixo. Examinar, tem som de Z, o X tem som de Z. Então, todas as palavras onde o X tem som de Z, vocês vão colocar na segunda coluna. Experiência, o X tem som de S, coloquem aqui nessa coluna. E oxigênio, todas as palavras que tenham som X, vocês coloquem aqui nesta coluna, ok? Muito bem, gente. Bom, a gente chegou ao final dessa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. A Pro e vocês, a gente vai entrando numa conexão ao longo do tempo, né, das semanas, e tudo vai ficando mais fácil, tá legal? Aqui embaixo, olha, a Pro deixou 2 links, né? Então, esses links vão encaminhar vocês pro YouTube, né? E esse link também vai estar lá no plural. São 2 videozinhos que vão ajudar vocês na compreensão desse conteúdo, tá legal? Então eu conto com a boa vontade de vocês. Qualquer dúvida a gente tira nas aulas ao vivo ou pelo Telegram na hora que ele estiver disponível, tá legal? A Pro gostou muito de estar aqui com vocês hoje, mesmo que pelo vídeo, e amanhã tem mais videoaula para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula.